muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Jed's dead, baby. Jed's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Que é o Mac Tinoco, do site Cultura Pop a Rigor. E também... Pessoal, eu sou o Jonathan do Twitter, é onde eu fico mais ativo, assim. Ô, Mark, você já esteve aqui no episódio sobre ninjas e mais recentemente no episódio sobre Kaiju. Mas você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Sim, como eu já disse, eu tenho um site chamado Cultura Pop a Rigor, que eu mantenho junto com meus irmãos, o Dri e o Dré. E lá a gente fala de filmes, seriado, música... E gravamos uns podcasts onde comentamos sobre tudo isso, chamado Conversa Fiada Matou Carambora. E aí temos ali um podcast que a gente fala de filmes, o FMC no cinema. E temos um novo podcast onde a gente fala de filmes que não existem. Acho que é o único podcast sobre isso que você vai encontrar. E é isso. Jonathan, essa é a sua primeira vez aqui no programa. Você gostaria de se apresentar pra gente? Oi, pessoal, eu sou o Jonathan. Eu estudo cinema de forma independente, assim, né? Por curso na internet e tudo mais. E também tenho um projeto junto com um amigo meu, o Carlos, onde a gente comenta sobre cinema e ele comenta também, além de cinema, sobre animes também, né? Mais mangás, que é a parte que ele mais gosta. E é um projeto que a gente tá engatinhando ainda, mas é bem legal, tá sendo bem legal de fazer. A gente deu uma parada por conta de umas coisas, mas é algo que a gente pensa em voltar a fazer. A gente tem dois programas já sobre filmes. E é isso, eu gosto muito de filmes. Eu acho que a coisa que é o melhor de você fazer é assistir filmes. Então, é isso, estou muito feliz de estar participando aqui pela primeira vez. Obrigado vocês dois por terem topado participar do programa. Ô, Mark, você viu algum filme legal nessa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Cara, né, pô, eu sempre vejo muitos filmes, então deixa eu ver um para indicar. Eu vou indicar um clássico que eu vi recentemente, né? O pessoal falava muito bem, eu vi recentemente, muito engraçado, que é o Essa Pequena é uma Parada, do Peter Bogdanovich, né? No original What's Up, Doc? Que é muito engraçado, que a Barbra Streisand ela faz uma versão feminina do Pernalonga praticamente, né? E o filme é estrelado pelo Ryan O'Neal, que ele é um musicólogo que está tentando obter uma bolsa, né? E nessa viagem a São Francisco ele conhece essa jovem e a partir daí se mete num monte de confusão envolvendo o caso de bagagem trocada. E é um filme no estilo daquelas comédias dos anos 30, tipo o clássico Levada da Breca, que também é um dos meus favoritos. É a minha indicação, é muito divertido. Legal. E você, Jonathan? Bom, essa semana eu assisti a um filme chamado Night School, de 81, de um diretor chamado Ken Hughes. Eu peguei de bobeira para assistir assim, eu estava em casa à toa e decidi assistir. Eu pensei que era mais um slasher bobinho, assim, dos anos 80, mas eu me surpreendi, assim, com o filme, assim. Ele conta a história de uma série de assassinatos que acontecem em Boston, e todos eles têm um fator em comum que as vítimas são decapitadas e a cabeça delas é jogada sim, são afundadas, sabe? E tem todo um motivo para isso. E é um filme bastante interessante, assim, eu peguei bem intrigado, né, do começo ao final, e
Porque eu não esperava nada do filme. Eu realmente fui assistir, eu tava cansado, assim, resolvi ver alguma coisa só pra me distrair. E foi um filme, assim, bem... Me surpreendeu bastante, assim, positivamente. É um slasher? É um slasher, é Night School, de 81. Eu também não conheci o diretor, Ken Hughes o nome dele. Eu peguei de bobeira, assim, pra ver, tava na minha lista do Letterboxd pra ver, assim, e eu acabei assistindo e gostei bastante, assim. Legal. Então, hoje, a gente continua um projeto que a gente começou lá em 2021, que foi sugerido pelo Rodrigo, que a gente falasse sobre os filmes do Tarantino, né? Mas como Tarantino é um diretor que todo mundo conhece, eu fiquei meio assim, não faz muito parte do programa a gente pegar e falar sobre Tarantino. Mas aí eu sugeri a ele a gente fazer cada programa, né, nessa série, a gente analisaria 2 filmes que influenciaram um determinado filme Tarantino. Então a gente já falou sobre Cães de Aluguel, o Pulp Fiction, o Jackie Brown, o Kill Bill. Eu fiz mais cedo esse ano do Prova de Morte. E agora a gente vai falar sobre Bastardos Inglórios. Mas antes de a gente falar sobre os filmes, eu gostaria de saber de vocês, né? Qual é a relação de vocês com o Tarantino? Qual foi o primeiro filme dele que vocês assistiram, né? E o que vocês pensam dele, né? Vou começar pelo Mark. Cara, o primeiro filme que eu vi do Tarantino, acho que foi o Pulp Fiction no SBT. Foi o primeiro contato que eu tive com ele. Aí depois eu vi o Jack Brown no cinema. Aí, desde sempre, eu gosto muito do cinema do Tarantino, porque, poxa, tem as referências, mas não é um cinema vazio. Assim, os meus favoritos mesmo ali, todos dos anos 90, mas não tem assim, nenhum filme assim que eu desgoste dele. Então, é um dos meus cineastas favoritos. E você, Jonathan? Bom, acho que o meu primeiro contato com o Tarantino, eu não lembro se foi com Bastardos ou se foi com Pulp Fiction. Acredito que foi com Bastardos, porque quando eu comecei a me interessar mais por cinema, o Tarantino foi um dos primeiros diretores que pipocou pra mim, assim, sabe? E eu lembro que eu tinha acabado de assistir o Iluminado do Kubrick, eu fiquei completamente maluco, assim, com o filme, e quis saber mais sobre cinema e ir atrás das pessoas que faziam os filmes, e eu acabei caindo no Tarantino, né? E eu frequentava uma locadora na época, e eu lembro que eu aluguei, acho que foi o próprio Bastardos, foi o primeiro filme que eu vi dele. E eu lembro que eu fiquei encantado, assim, com o filme, porque eu sempre gostei muito dessa temática de Segunda Guerra, tanto em cinema quanto em jogos, assim. E pô, o Bastardos é um, sei lá, é um filme incrível, tipo assim, incrível no sentido de... É um filme muito divertido, do começo ao final, né? Apesar do tema que ele trata, né? Então foi um filme que me cativou muito desde o começo. E aí eu virei muito fã do Tarantino, assim. Tipo, o Tarantino foi, durante um bom tempo, assim, o meu diretor favorito. Eu vivia falando dele pra todo mundo, eu gostava muito dele. Daí eu fui assistir o Cães de Aluguel, fui assistir os outros filmes dele, né? Aí assisti na época que lançou, foi quando eu comecei a me interessar muito por ele, né? Que eu assisti Os Oito Odiados, foi bem na época que lançou, assim. Então foi um diretor que fez foi um diretor muito importante, assim, para minha formação como cinéfilo e apesar do pessoal acho que pegar um pouco no pé dele, assim. Desculpa, falou de pé, eu lembrei que assim, tipo, ele tá falando Tarantino. Foi pior que não foi intencional, assim. É um diretor que eu gosto muito, assim. Acho que ele é não só para mim, mas para muita gente, ele é um diretor de entrada, assim, na cinefilia. E é um diretor que para mim, assim, é muito importante, assim. Sim. Eu não sei se eu já falei isso, porque já tem, acho que foi 2 anos que a gente fez o último, mas comigo também, eu acho que eu vi o primeiro filme do Tarantino foi o Pulp Fiction, vi no cinema, mas eu só fui gostar bastante do Tarantino quando eu vi Cães de Aluguel em 97.
E aí ele só tinha feito 2 filmes, né? Que era o Pulp Fiction e o Cães de Aluguel. Mas aí eu vi os outros que ele tinha escrito roteiro, né? Que é o Amor a Queima-Roupa, o Drink no Inferno, Assassinos por Natureza, que esses filmes eram filmes assim que eu via direto, assim. Teve outros menos votados, né? Não, mas acho que esse era só de um parceiro dele, que é o. Acho que é Parceiros do Crime. É o Killing alguma coisa, Killing Zoe. Eu vi também Roger Avery, co-roteirista do Tarantino, né? Que ele co-escreveu Pulp Fiction, Cães de Aluguel e o Amor a Queima-Roupa. Teve também um Drink no Inferno, que é roteiro do Tarantino. Exatamente, tem roteiro do Tarantino. Aí eu via bastante, assim, né? Esses também eu vi tudo ali mesmo, também, nos anos 90. Aí lançou Jack Brown e aí lançou o Kill Bill. Kill Bill foi assim o mais antecipado de todos, porque e eu acho que eu falei isso no episódio do Kill Bill, que deu problema na distribuição aqui no Brasil, então só foi assim 1 ano e meio depois que ele foi lançado lá nos Estados Unidos, ele foi lançado aqui, né? E o 2, quando foi lançado aqui, eu já não estava mais aqui, eu estava lá em Portugal, e aí o filme já tinha saído de cartaz lá em Portugal, mas eu gostei bastante do Kill Bill e fui acompanhando, fui diminuindo assim o meu interesse pelo Tarantino depois de algum tempo. Comigo aconteceu também. Mas foi inegável a participação dele para eu começar a ver filmes, né? Para minha cinefilia, como disse o Jonathan. Sim, sempre foi um diretor que eu sempre fui acompanhando, né? Porque sempre saem os filmes novos, assim, eu sempre confiro. Tipo assim, apesar de hoje ele provavelmente não ser um nome assim que eu coloco no topo da minha lista. Talvez nem sei se ele entra entre os 10 diretores, né? Porque agora eu já tenho mais bagagem. Eu também concordo. Mas sempre estou vendo os filmes dele. Comigo é a mesma coisa. Tipo assim, se eu fosse fazer uma lista de 10 diretores que eu mais gosto, hoje em dia talvez o Tarantino não entraria, mas é um diretor que eu tenho um carinho enorme, assim, tipo. Sim, é um diretor que eu ainda assisto os filmes com vontade. Tem alguns diretores que a gente não pode dizer isso, né? Tem uns que eu tô até evitando ultimamente. Então, eu escolhi 2 filmes que o Tarantino cita como referência ao Bastardos Inglórios e a gente vai falar sobre eles. Vamos lá, Mark. Qual foi o filme que você escolheu para mim? Hitler, Dead or Alive, de 1942. Mas antes, a sua irmã, Adri, tem um recadinho pra gente. Oi, eu sou a Adri e juntamente com o Mark faço o podcast Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop a Rigor. No CFMC falamos de cinema, música e muitas aleatoriedades. No CFMC no cinema, dissecamos filmes sempre com boas doses de senso de humor e sarcasmo. Seja bem-vindo ou bem-vinda e não deixe de acessar o nosso site culturapoprigor.com.br. O filme foi dirigido por Nick Grint, perdoem aqui o meu inglês, com roteiro de Carl Brown e Sam Neill. Estrela o filme Ward Bond, olha aí, tem um Bond, Dorothy Tree e Warren Heimer. Durante a Segunda Guerra Mundial, um famoso cientista norte-americano coloca uma recompensa de 1 milhão pela cabeça do ditador alemão Adolf Hitler, tentando vingar a morte do irmão que vivia na Europa. 3 gangsters recém-saídos da cadeia resolvem voar até Berlim para dar um fim em Hitler e embolsar a bolada. Essa sinopse vem do site Filmou. O que você achou do filme?
é mais uma propaganda do que um filme, né? Foi feito ali naquele no esforço de guerra, né? Aí aquela ingenuidade da época, e hoje, assim, você assistindo, é uma comédia involuntária, né? Sim. E é interessante porque a gente ia fazer esse episódio em março, mas acabou tendo problemas, a gente teve que adiar para agora. E foi muito providencial isso ter acontecido, porque há alguns episódios atrás, em maio, eu fiz um episódio com o pessoal do Bolchecine e a gente tava falando de cinema de propaganda, né? E porque acusam muito o cinema soviético e o cinema da Coreia Popular de filmes de propaganda. Mas o que a gente falou naqueles episódios é que até nos Estados Unidos tem propaganda, né, até mais sutil, né, mas nesse daí não, nesse daí a propaganda é descarada, né? Aqui nenhuma sutileza. Não tem nenhuma sutileza acerca desse filme, né? E esse filme faz parte de uma série de filmes que foram feitos, né, nessa época para atacar a Alemanha, né? Assim como que a Alemanha estava fazendo propaganda também lá com os filmes da Leni Riefenstahl, né, da UFA, né? Mas esses filmes o qual esse filme se insere, o Hitler Dead or Alive, ele se insere, né, num conjunto de filmes em que para motivar a população a favor da guerra, né? Eu lembro que a gente falando de cinema de propaganda norte-americano, eu lembro daquele filme, daquele desenho animado do Pato Donald. Vocês chegaram a ver? É um que é a primeira aparição do Tio Patinhos, né, que é o Taxes to Beat the Axis, né, assim, impostos para derrubar o eixo, né, e aí mostra, né, falando que é importante você pagar os seus impostos porque seus impostos estão financiando a máquina de guerra norte-americana para ela derrubar os nazistas. E era um troço infantil, né, era um desenho animado falando, né, de como é importante, né, acabar com os alemães. Sim, nesse tempo aí a propaganda era forte. Até nos quadrinhos também você tinha capa de quadrinho com Superman mandando você dar um tapa num japonês. Tinha o próprio Capitão América na primeira revista em quadrinho dele, na capa dando um soco na cara do próprio do Adolf Hitler. O ator que faz o Hitler é um cara chamado Bob Watson. E ele faz o Hitler em mais uns 8 outros filmes. Ele é meio que o escolhido para fazer o Hitler. Ele faz fazer o Hitler em Hitler's Gang, Devil with Hitler, Nazi Nuisance. São 8 filmes que ele faz o Adolf Hitler, sabe? Tipo, ele era o escolhido, o ator escolhido para fazer o Hitler, Bob Watson. É igual nos anos 90 tem um ator, né, que faz direto o papel de Saddam Hussein. Ele aparece primeiro no Top Gang, aí depois ele é o vilão principal do Top Gang 2, aí ele faz novamente a aparição como Saddam numa cena do Grande Lebowski, e eu acho que tem mais. Vamos falar mais ou menos como é a história mais ou menos do filme, que o filme começa com, acho que são 2 repórteres que chegam lá para entrevistar um cientista, perguntando, né? Você ofereceu $1 milhão para quem trouxesse quem matasse o Hitler, né? E aí ele conta a história, né? Que ele ofereceu, e aí chegaram nele 3 gangsters que tinham acabado de sair de Alcatraz, né? E eles estavam dispostos a
matar o Hitler, né? Então eles vão para o Canadá, se alistam no Canadá, sequestram um avião para deixar eles lá na Alemanha, e lá eles têm plano deles de matar o Hitler, né? O piloto se junta com eles, né? O piloto se junta com eles. E algumas coisas desse filme me lembram muito o Bastardos Inglórios, né? Tem algumas cenas desse filme em que dá para ver que onde o Tarantino se inspirou, né? Por exemplo, aquela mulher, né? Eles são auxiliados por uma mulher, né? Que é a Elsa von Brandt, que é uma agente duplo, né? E aí, que ela é conhecida lá na Inglaterra como Rosebud, né? E aí lembra muito, né, o personagem da Diane Kruger, né? A Brigitte von Hammersmark. Também me lembra a cena do escalpo, né? Que tem uma hora no filme em que o Ward Bond, primeiro, o Ward Bond ele faz um monte de coisa, né? Primeiro, ele derruba um avião com uma Tommy Gun. Ele tá lá no avião, aí eles estão sendo perseguidos pelos nazistas, ele vai e tira uma Tommy Gun, não sei da onde, e derruba um avião, sabe? Isso é uma coisa de louco. É um monte, né? E aí, né, no final ele vai e descobre, né, que o Hitler, ele tem uma cicatriz na parte superior do lábio, e é por isso que ele deixava crescer o bigode. Então, para saber se era o Hitler de verdade, eles vai e o próprio Ward Bond vai e raspa o bigode do Hitler, né? E aproveita e pega um tufo de cabelo do Hitler, né? Isso daí me lembra que deve ter sido a inspiração pro Tarantino fazer aquela cena dos escalpos, né? Sim, é. E também, né, a cena da luta no porão, né? Que o Brad Pitt no Bastardos Inglórios tava sempre reclamando, falou assim: olha, vocês não vão brigar no porão, porque brigar no porão é furada. E nesse filme tem uma briga no porão, né? E por fim, né, a Elsa von Brandt, ela consegue, né, um plano para os gangsters se aproximarem do Hitler, e aí eles se disfarçam de músicos, né, todos com smoking e tal, né, e aí isso daí também lembra aquela cena mais próxima do final do Bastardos Inglórios. Que eles se disfarçam de cineastas, né? Exatamente. Equipe de filmagem. Uhum. E esse filme também, né, é um filme que foi feito antes do final da guerra, mas eles alteram a história, né, os eventos históricos, né, mostrando que o Hitler morre nas mãos dos gangsters, né? Não se suicida como de fato aconteceu. Pô, e essa cena é fantástica, né? Que os gangsters capturam o Hitler, aí corta o cabelo do Hitler, raspa o bigode, aí quando os soldados da SS chegam, não reconhecem mais o Hitler. E arrastam ele, né, junto com todos os outros para ser fuzilado. É fantástico. E aí, de repente, você fala assim: não, acabou, que bom, né? Mas só que aí os nazistas, como são malvados, resolvem e pegar umas crianças e fuzilam as crianças, sabe? Tipo, aí do nada. E aí o Ward Bond vai e faz aquele discurso, né? Ele quebra a quarta parede e faz aquele discurso, né? Falando que uma guerra dá para entender, mas matar crianças, isso é desumano e não sei o quê. E aí dá pra ver, né? Assim, se o filme todo era propaganda, essa parte ainda mais, né? Aham. Assim, é claro, estão botando nazista como vilão, isso daí é plenamente justificado porque é verdade, né? Mas Aliás, tem um no Era dos Extremos do Hobsbawm, tem uma hora que ele fala em que foram vários fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial, né? Você pode falar, né, da crise dos impérios, né,
da constante beligerância dos países, vários fatores. Só que o fator que levou à Segunda Guerra pode ser resumido em 2 palavras, né? Adolf Hitler, né? Que foi o Hitler que foi a causa da Segunda Guerra, né? Então, eles realmente, né? Não tô dizendo que tem que ter pena, não. Nazista é vilão e é como o pessoal fala, né? Que tem que dar porrada em nazista até que suástica vire catavento. Mas é curioso, né? A propaganda dos Estados Unidos daquela época, né? Sim, sim. Ela é bem propaganda mesmo. Diferente assim, porque você vai ver filmes de depois assim, é bem mais sutil. Mas nessa época não, nessa época ela é propaganda forte. Ela efeitos ali da guerra mesmo. Uhum. Tinha que vencer de qualquer maneira. E o que você achou do Ward Bond no filme? Eu acho que ele carrega o filme. O protagonista, né? O herói do filme, o grande herói do filme, né? Uma outra coisa que também foi providencial a gente ter feito agora, porque eu fui conhecer mais a filmografia do Ward Bond, né, com o curso do Marcelo Miller, curso dele sobre o John Ford, né, que o Ward Bond fez muito filme com o John Ford, né. O Jonathan fez esse curso comigo, né, e conhece também a obra do Ward Bond, não é, Jonathan? Eu gosto muito do Ward Bond, porque, enfim, o Ford ele sempre costuma trabalhar com os mesmos atores, né? E a gente vê como o Ward Bond, apesar do Ford ser meio maluco, assim, ele sempre estava muito à vontade, assim, né? Os personagens dele são sempre personagens muito, muito interessantes, assim. Eu acabei não vendo, não consegui ver o Hitler Dead or Alive, mas eu imagino como deva ter sido a atuação do Ward Bond, né? Porque os personagens dele sempre são muito cruciais para as obras, né? Até pelo peso que é o nome dele, né? E eu gosto muito dele também, acabei conhecendo mais da obra dele por conta do curso e virou assim um dos meus atores de cabeceira, assim. Eu gostei muito dele e, enfim, tem outras coisas que eu quero ver dele, né? Porque ele é um ator de muitos filmes e, enfim, é um ator assim que eu gosto bastante, assim. É um ator bem, enfim, que entrou na minha lista assim de favoritos. Sabe uma outra coisa que me chamou a atenção nesse filme? Vendo esses 3 filmes do programa, é a questão da língua, né? Nesse filme, todo mundo fala inglês. Os americanos falam inglês, os alemães falam inglês, né? Nem se preocupam com o controle de sotaque, né? Eles falam inglês e sotaque americano. Já no Assalto ao Trem Blindado, você já vai ter essa diferença, né? Vai ter o pessoal falando inglês, o pessoal falando alemão. E no outro, no Bastardos Inglórios, até a diferença do sotaque é perceptível, né? Tanto que vai ter uma hora no filme que eles descobrem que um cara não é alemão por conta do sotaque, ou por conta da forma como ele gesticula, né? E aí dá para ver mais ou menos como uma evolução, né, desse problema da língua. Inclusive no Assalto, enfim, antecipando um pouquinho sobre o Assalto, né? Ele é um filme, eu vi que ele é um filme italiano, mas não tem italiano no filme, né? Não sei se vocês repararam nisso. Eu não consegui reparar assim, tipo... Isso é verdade. Não se fala italiano no filme. Né? Tirando o Nick, que fala assim, a bella ragazzi, ou então arrivederci, ou então mamma mia, não tem. A gente pode ir pro próximo filme? Então, vocês têm mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse filme, ô Marcelo? Não, só vou dizer que esse filme aí o Tarantino viu umas boas ideias e pensou, posso fazer melhor. Mas também que ele não consegue. Thiago, qual é o segundo filme para a nossa discussão?
Assalto ao Trem Blindado, de 1978. Mas antes, a gente falou neles agora pouco, o pessoal do Bolchecine, né, o Gabriel Pinheiro e o João Cardoso tem um recadinho para vocês. Oi, eu sou o João. E eu sou o Gabriel. Queremos convidar vocês para ouvirem o nosso podcast, o Bolchecine. Lá a gente discute cinema sempre por uma perspectiva política. A gente faz análise, fala um pouco da história do cinema e a gente apresenta algumas cinematografias que às vezes são deixadas um pouco de lado pelo cânone do cinema. Procure então por Bolchecine em qualquer plataforma de áudio e nas redes sociais. Assalto ao Trem Blindado foi dirigido por Enzo Castellari, com roteiro de Sandro Continenza, Sérgio Grieco, Romano Miglioroni, Laura Toscano, Franco Morata e Alberto Pifferi. Atuam no filme Bo Sevison, Fred Willison e Peter Houghton. Sinopse. Passado durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados americanos está sendo enviado para uma prisão militar por sua variedade de infrações. Enquanto eles estão sendo transportados, um ataque aéreo alemão atinge o comboio, matando a maioria dos militares e permitindo que 5 prisioneiros escapem. Essa sinopse vem do MUBI. Cara, eu gostei bastante, assim, eu quase assisti o filme errado, porque quando eu vi Assalto ao Trem Blindado, eu li rapidamente e li Assalto ao Trem Pagador. Então quase que eu assisto ao filme brasileiro do Roberto Faria. Mas depois eu falei, não, peraí, como o Tarantino se inspirou num filme brasileiro pro Bastardos Inglórios, aí eu fui ver de novo e não, era o Assalto ao Trem Blindado. Mas enfim, eu gostei muito do filme, achei ele muito divertido, assim, ele tem um tom bem caricato, né, apesar de tratar desse tema sério que é a Segunda Guerra, mas ele é bem caricato, assim, os personagens são bem caricatos, o próprio Nick, né, que é o personagem, ele é bem, enfim, ele é bem caricato mesmo, o jeito que ele gesticula, os outros personagens também, tanto na atuação e nas cenas de ação são bastante exagerados, assim, mas para mim foi um ponto positivo, assim, eu gostei bastante disso, acho que o filme ele consegue tratar desse tema, que é uma missão que eles estão indo, né, que é o assalto ao trem, e também ter esse tom de humor, assim, no filme me agradou bastante. Você já tinha visto esse filme, ô Mark? Eu já tinha assistido antes, um ano atrás, coisa assim. Tanto que, na verdade, para esse programa eu revi. E da primeira vez eu achei ele divertidinho. E aí, nessa revisão, ele caiu um pouco, assim, para mim. E eu acho, assim, que pula muito fácil de uma situação para outra. Aí, inclusive, né, você me deu com esse nome, Assalto ao Trem Blindado, aí eu já tinha visto, acho, foi no YouTube, estava no YouTube, aí estava com o nome mesmo de Bastardos Inglórios. Aí, quando eu fui pesquisar, que é o mesmo filme, eu já vi esse. Eu também, é um filme de retornos decrescentes, né? Eu também vi agora e realmente deu uma caída, assim, né? Principalmente porque cada vez mais, assim, me incomoda o Tony, né? O personagem do Peter Houghton, né? Que é extremamente racista, ele é fura-olho e é o único que sobrevive no filme. O cara mais intragável de todos. E por que mantém ele vivo, eu não entendo. O que me incomoda mais é o personagem da enfermeira, né? Que do nada ainda se apaixona por ele, né? E aí depois vira um casal, né? Nossa, total, assim. Ele é meio racista, bastante racista. Mas ao mesmo tempo que ele. Não é ele, mas o tenente, porque tem um personagem no filme que ele tem meio que uma síndrome do pânico, assim, ele
Ele me lembrou muito um personagem de um filme do Richard Fletcher, que é Entre o Céu e o Inferno. Que o protagonista do filme, ele é um soldado de guerra e ele tem também meio que uma síndrome assim, do pânico, assim, estresse pós-traumático, né? E me lembrou bastante, assim, tipo, né, nesse quesito. Mas o Tony é completamente, enfim, abominável, assim, a forma como ele trata o personagem, acho que é Garfield, né, o nome do personagem. E o Fred Wilson tá incrível nesse filme, ele faz umas caras e bocas, assim, muito engraçadas, assim. Não só isso, como ele faz os próprios stunts dele, né? Tem uma hora que ele tem que pular no trem, é ele que pula, né? Tem uma cena muito engraçada que é logo no começo do filme, quando ele tem um soldado nazista, né, que meio que enfim, ficou contra a Alemanha, e eles se decidem a se fingir de prisioneiro, né? E o personagem do Garfield, ele se despede do fuzil dele, e logo depois ele fala, voltei de volta, você me esperou de volta, alguma coisa assim, bem curto. Esse filme lembra muito aquele filme, o 12 Condenados, né, com o Lee Marvin. É uma versão italiana exploitation do... Uma versão mais cômica, né? Sim. E esse filme eu fui pesquisar e assim tem uma contagem de mortos muito bizarra, assim, 393 mortos no filme. Caramba, não. Não é? E é aquilo, né? O pessoal atira, Tem muita sequência de tiroteio. Tem muita sequência de tiroteio. Né? Acho que os últimos 15 minutos do filme é só tiro mesmo, né? Uhum. Tem gente que morre várias vezes, assim, eu reparei que eles reutilizam alguns planos, né? Então tem uma hora que o pessoal da resistência levou o tiro, tá caindo, aí corta para algum outro tiroteio e aí volta para o pessoal da resistência caindo. Nos créditos iniciais já tem gente morrendo pra caramba. Nos créditos, então, esses 393 contam com os 43 pessoas que morreram nos créditos, na animação. Uma cena engraçada assim, que me chamou a atenção foi logo no começo ali, tá tendo uma troca de tiro e um dos personagens lança uma granada e quando explode, um dos inimigos tem tipo um fio, uma corda assim que puxa ele pra cima. Nossa, essa cena eu acho que eu vou ter umas 2 vezes pra ver, porque eu achei muito, muito engraçado assim. Né? Dá pra ver a corda que puxa o cara. Né? É justamente nessa cena em que o Fred Williamson, né, se despede do fuzil. Né? A própria cena deles invadindo lá aquele castelo, o personagem do Nick, ele passa atrás de um soldado assim, e claramente o soldado dava para ter visto ele, mas ele acho essas sacadas assim muito, muito legal assim. E o que vocês acharam das atuações dos personagens, né? Do Bo Svensson e do Fred Williamson, que são os dois que eu gostei, né, mais nesse filme, né? Que é o Tenente e o Fred Williamson. Mas Fred Williamson a melhor atuação é dele em qualquer filme que ele participa, né? Porque ele é o badass. O Fred é o melhor do filme. Né? Ele é o badass total, assim, é o cara mais merece de qualquer filme que ele faça. E uma coisa que eu fui descobrir agora é que o Bo Svensson, ele trabalha no Bastardos Inglórios do Tarantino, né? Eu descobri isso também fazendo a pesquisa. Ele trabalha no Kill Bill 2, que ele faz o reverendo que casa a personagem da Uma Thurman, e no Bastardos Inglórios ele faz o coronel americano no filme, né, o
Orgulho de uma Nação. O diretor, o Castellari, ele faz também uma ponta no Bastardos Inglórios. Ele faz um dos caras que tá lá na abertura, na premiere do filme. E Fred Williamson tá em Drake no Inferno, né? Sim. Foi onde eu conheci ele. Eu também. Fred Williamson e Tom Savini. Tom Savini, a gente só vai descobrir que Tom Savini é o Tom Savini depois, né? Mas por muito tempo eu achava que o Tom Savini era só o Sex Machine. Depois que a gente vai descobrir todo o trabalho dele lá nos efeitos. O cara foi um dos responsáveis pelo primeiro Sexta-feira 13, tantos outros. Eu gosto daquela parte dos alemães, que eles se confundem todos. Sim. O soldado alemão falar, eles pensam que ele está traindo eles. Mas na verdade ele está querendo falar que eles são americanos também, né? Aquela cena eu gosto, é bem legal. Tem aquele momento nada a ver também, né? Que é só para mostrar peitinho, né? É totalmente aleatório, né? É uma bastante aleatória mesmo. Que tem uma cena em que eles estão num rio, e aí mais acima no rio tem assim, 10 mulheres alemãs tomando banho no rio peladas, né? Aí eles vão também, começam a nadar junto com elas, né? Aí o Fred Williamson vê, fica empolgado, começa a tirar a roupa, e a mulher vê que o Fred Williamson vai falar assim: eles são americanos, aí eles vão, pegam um fuzil e começam a atirar nos caras. E assim acaba a cena, né? Mas, não, é como se fosse um grande sketch, né? O filme todo, né? É uma grande sketch, né? O filme todo é composto de sketches, assim, né? Eu assim, assistindo ele me lembrou assim como talvez uma versão menos engraçada do Top Secret. Sim. Aquela comédia de 84. Sim, eu pensei que podia ser uma versão dos Trapalhões para o 12 Condenados. Até porque Top Secret também tinha um soldado negro. Sim. E no Top Secret ele até se disfarça de alemão mesmo e ninguém percebe. O personagem do Burley, né, apesar dele ter esse estresse, assim, no final ele é muito importante, né, pra trama do filme, porque ele que fica responsável por conduzir o trem. E, enfim, ele acaba tendo um fim meio heróico, assim, né, porque ao mesmo tempo que ele enfim, ele é morto pelos nazistas, ele também mata os nazistas, né? Então, tipo, ele tem enfim, ele passa o filme inteiro enfim, com medo e se perguntando por que ele tá ali, e no fim ele acaba sendo o herói, né? Não, e acaba morrendo todo. Cara, tirando o Tony, todo mundo morre. Exatamente. O Tony é o único que fica vivo e fica com a menina lá ainda. Não, e é justamente o Tony, que é o cara uma mala da equipe. Filme. E ele não chega até assim um momento de redenção. Não, ele é babaca no começo, babaca no fim, e tá vivo. Não, e pior, né? É um cara que. O Burl, o Nick e o Tenente e o Fred Williamson, eles têm assim, o personagem desenvolvido, né? Assim, já o Tony é só o babaca da equipe, né? É um cara que podia ter sido cortado do filme com uma facilidade danada que continuaria, né? Ele não acrescenta nada ao filme a não ser aquelas implicâncias com o Fred Williamson. Faltou um momento no filme em que ele mostrasse algo de bom, né? Para justificar a existência dele. Na capa do filme tem as mulheres tomando banho. E é uma cena que não significa nada pro filme, assim. Vamos vender o filme. O Peter Houten, ele tinha acabado de
estrelar aquele... Se bem que ele faz também um personagem meio diminuto. Ele trabalha naquele filme Orca, né? Mas ele não fez nada anterior que poderia justificar. Falou assim, não, ele é um ator famoso, vamos colocar ele. Por que não, sabe? Aí ele faz depois aquele Doctor Strange de 78. Vocês sabem, né, que fizeram uma versão do Doctor Strange. Sim, eu já vi fotos, e agora que você falou é mesmo, é ele mesmo. É ele que faz, né? Aí tá aí um bom double feature. É esse e o Dr. Mordrid com o Jeffrey Combs. É o Doctor Strange feito pelo Charles Band, né? Charles Band teve uma ideia e resolveu fazer igual a mesma história do Doctor Strange, só que sem pagar direitos autorais, né? Mas voltando, eu não sei, esse filme bem mais tarde, né? Fizeram um filme em 87 que só porque tem o Fred Williamson, né? O nome do filme é Hell's Heroes, que é também sobre filme de guerra, mas só que é Guerra do Vietnã. E aí eles resolveram capitalizar em cima do Bastardos Inglórios, e aí eles lançaram Bastardos Inglórios 2, quer dizer, eles lançaram Hell's Heroes em 87, e aí para capitalizar em cima do Bastardos Inglórios do Tarantino, mais tarde rebatizaram o filme como Bastardos Inglórios 2, Hell's Heroes, né? E é um filme italiano de Guerra do Vietnã, só porque tem Fred Williamson. O italiano é chegado nessas picaretagens. Não é? Se lembrar que eles fizeram o Alien 2 antes do James Cameron. Sim, não. E o Zombie 2 também. O Noite dos Mortos-Vivos 2, eles também fizeram. Os rip-offs que os italianos fazem é um gênero à parte, né? Da cinematografia italiana. Tem um Terminator misturado com Alien também. Shocking Dark. Esse eu não vi. Esse eu vi. Esse é do Claudio Fragasso. Uma mistura de Terminator e Alien. Nossa. Alien o Resgate. Aí também os italianos também fizeram aquele ótimo Hércules, né? Do Luigi Cosi. Ainda não vi esse. Não. Né? Com o Lúcifer, que tem explicando por que a ursa maior tem esse nome, sabe? É o Hércules pegando um urso e tacando no espaço. Eu não vi esse filme, eu já ouvi falar dessa cena. Eu viro e mexe e coloco isso daí no Twitter. Mas a gente tá divagando aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa do filme? Ou a gente já pode falar sobre o filme Tarantino? Podemos passar. Jonathan. Tudo que eu tinha para falar sobre o assalto ao trem já foi dito. Então vamos falar sobre o Bastardos Inglórios, mas antes o João Cardoso tem um recadinho para vocês. Bom dia, cinéfilos. Aqui é o João Cardoso do Volta ao Mundo 80 Filmes, querendo convidar vocês para escutar o podcast. Lá a gente toda semana vai discutir um filme diferente, de um país diferente, sempre um filme que eu nunca assisti, de um diretor ou diretora cuja obra eu não tenho entrado em contato ainda. Então vocês vão sempre ouvir minhas primeiras impressões sobre o filme da semana. É sempre uma crítica curta sobre um filme de algum país diferente do mundo. Então eu ficaria muito feliz se vocês fossem lá ouvir o Volta ao Mundo em 80 Filmes. Muito obrigado. Então vamos lá. O Bastardos Inglórios é um filme escrito e dirigido pelo Quentin Tarantino. Estrela um filme Brad Pitt, Christoph Waltz, Melanie Laurent e Diane Kruger. Em Bastardos Inglórios, na Segunda Guerra Mundial, a França está ocupada pelos nazistas. O tenente Aldo Raine, Brad Pitt, é encarregado de reunir
um pelotão de soldados de origem judaica com o objetivo de realizar uma missão suicida contra os alemães. O objetivo é matar o maior número possível de nazistas da forma mais cruel possível. Paralelamente, Shoshana Dreyfus, né, a Melanie Laurent, assiste à execução de sua família pelas mãos do coronel Hans Landa, né, o Christoph Waltz, o que faz com que fuja para Paris. Lá, ela se disfarça como operadora e dona de um cinema local, enquanto planeja um meio de se vingar. Essa sinopse vem do Adoro Cinema. Quando foi a primeira vez que vocês assistiram? O que vocês acharam na época dele? Eu assisti pela primeira vez em DVD e me lembro de ter gostado na época. Eu gostei. E, tipo assim, eu acho que eu não cheguei a amar ele como muitos amam, né? Para muitos, esse é o filme favorito do Tarantino. Para mim, assim, não chegou a ser. Mas eu gosto dele. E já revi várias vezes e continua funcionando legal para mim. Por exemplo, eu acho ele assim, ele para mim, assim, eu acho ele um filme divertido, exatamente o que o Assalto ao Trem Blindado tenta ser, mas assim, para mim, assim, não conseguiu. Aí o Bastardos Inglórios consegue. E tem uns personagens bacanas, coisa bacana. Eu gosto muito da personagem da Melanie, o personagem do Walt também, o Hans Landa, é um vilão muito interessante. E é isso, um dos filmes. Mas eu gosto de todos os filmes do Tarantino. Ele não está ali no topo da lista, mas eu gosto, continuo gostando. Continua funcionando para mim. A primeira vez que eu assisti também foi em DVD, eu lembro de ter alugado ele, né? Foi quando eu comecei a gostar, a pesquisar mais sobre cinema. E eu lembro de ter gostado muito na época, assim. Foi um filme que eu vi e me impactou muito, sim, na primeira vez que eu assisti. E eu reassisti ele várias e várias vezes, eu sempre estava falando sobre esse filme, porque eu sempre gostei muito dessa temática, né, de Segunda Guerra, e eu acho que o Bastardos Inglórios foi a primeira obra, assim, sobre Segunda Guerra não com comédia, mas que trata do tema com uma forma mais, tipo, não tão séria, assim, como um filme de guerra da Segunda Guerra, sabe? Porque acho que, até porque por ele ter um filme a história do filme ser uma história fictícia, né? Porque normalmente os filmes de Segunda Guerra ou são baseados em algum evento, no dia D, enfim, esse tipo de coisa. E aqui acho que por ele ser uma história fictícia e até meio o Tarantino meio que reescrever a história, né? Eu acho que ele conseguiu dar um tom pro filme assim que me agradou bastante, assim. É um filme que, enfim, foi meu filme favorito do Tarantino é o meu filme favorito do Tarantino e foi meu filme favorito, assim, durante muito tempo, assim. Eu lembro que eu assisti esse filme no cinema, né, quando lançou. Foi um cinema aqui perto de casa. E na época, eu gostava muito de ver os filmes do Tarantino inscritos na própria obra do diretor, né? Então eu ficava procurando algumas referências, algumas coisas, alguns jogos de câmera, né? Tem um plano de sequência, né? Naquela cena da Premiere, né? Você tem algumas falas que são repetidas de outros filmes, né? Que isso aí é uma coisa que, quando a gente só tem 2 filmes do Tarantino, né? O Pulp Fiction e o Cães de Aluguel, você acaba treinando a cabeça, a mente, para ficar reparando essas coisas. E tem uma frase em que a Diane Kruger vai falar que eu sei que é uma pergunta idiota antes de fazer, e aí ela vai perguntar se eles sabem falar alguma língua que não além do inglês, né? E essa construção frasal é a mesma que o Bill usa quando ele pergunta pro Bud, né? Eu sei que é uma pergunta idiota antes de fazer, mas você ainda tem a sua Hattori Hanzo, né?
E aí você vai reparando, né? Você presta atenção que o Harvey Keitel e o Samuel Jackson trabalham no filme, né? Meio, apesar de não aparecerem, né? Só a voz deles, né? O Samuel Jackson faz o narrador do filme e o Harvey Keitel é o líder, é o chefe do Aldo Rain, né? E aí você vai ficar reparando essas coisas. Você repara que assim, nesse filme tem muita música do Ennio Morricone, né? Porque você lembra que Tarantino já tinha colocado algumas músicas do Ennio no Kill Bill, né? Então você fica fazendo essas associações. E aí você tem aquela cena final que realmente não existiu, né? E matam o Hitler no cinema. E é interessante como o Tarantino vai falar muito sempre fala muito sobre cinema, né? Tá sempre citando os filmes, né? Então ele fala os filmes que estão na marquise do cinema da Shoshana. Começa com um filme com a Leni Riefenstahl, né? Filme de montanha do Pabst. Aí depois você tem o Le Corbeau. Você pega esses filmes para assistir, né? Eu acabei assistindo o Le Corbeau por causa dessa referência. E foi mais ou menos essa a minha relação com o filme, né? E a primeira vez que o Tarantino trabalha com o Brad Pitt e o Christoph Waltz, né, com quem ele vai trabalhar mais logo em seguida, né, com o Christoph Waltz no Django e o Brad Pitt no Era Uma Vez em Hollywood. Não sei, foi mais ou menos essa impressão que eu tive na época do filme. Tem alguma cena que vocês gostariam de comentar? Acho que minha cena favorita, né, não tem como não ser, acho que é a cena do cinema, né, pegando fogo, e acho que é a cena mais emblemática do filme. Acho que o filme, o Tarantino, ele prepara a gente desde sempre, né, para essa cena, tipo, pro grande momento. E acho que além da vingança da Shoshana, também é para todo mundo que vê o filme, tipo, aquela cena é que todo mundo queria ver, né, tipo, na vida real, no caso, né. E eu acho que essa cena é mais emblemática, assim, pro filme. A cena no início do filme, né, tem uma parada até meio Hitchcock, assim, com suspense no começo, né, que o personagem do Hans Landa vai até a casa do francês falar sobre a família de judeus que tinha ali, e o diretor, o Tarantino, depois mostra que a família tá ali embaixo ouvindo tudo, né. Acho que e a cena em seguida da Shoshana correndo e o Hans Landa apontando a arma para ela, falando, né, ao revoar Shoshana. Acho que a cena que mais foi publicada na história do Facebook por páginas de cinema, que toda semana tinha uma página de cinema postando essa cena. Acho que o Bastardos está cheio de momentos assim, sabe? Uhum. Essa cena inicial com o Denis Ménochet é ótimo. E ele também é ótimo. Eu fui ver um filme mais recente com ele, né? Também por causa de um curso que eu fiz com o Marcelo sobre o Fassbinder, né? Que ele trabalha na readaptação do Lágrimas Amargas de Peter von Kant, né? O Peter von Kant do François Ozon, e é ele que faz o papel título. Ele também tá ótimo nesse filme. Ao longo do filme todo tem cenas de tensão muito grandes, né? Cenas de tensão em que, assim, a pessoa tá sendo interrogada por um nazista, na maioria das vezes o Hans Landa, e eles têm que... Como é que eles vão se sair dessa, né? A própria cena do jantar, né, da Shoshana com o Hans Landa, é uma cena muito... porque ela tá frente a frente com o assassino da família dela, né? E aí tem uma hora que ele fala assim, eu vou pedir um café e você vai pedir um leite, né? Aí ela fala assim, já descobriu quem eu sou, mas não, sabe? Você fica tenso o tempo todo, mesmo depois de já ter visto não sei quantas vezes, como foi o meu caso, em todas essas... Né, naquela cena do bar, onde eles vão encontrar com a Diane Kruger, né?
você fica tenso no filme todo, né? Eu gosto daquela cena com o Michael Fassbender e aqueles personagens que você acha que vai aparecer mais durante o filme e na verdade é só para aquela cena. O Fassbender tem isso e o Hugo Stiglitz, né? Que é o Til Schweiger, que você acha que vai... Porque assim, tem até trilha musical dele, assim, tipo, aparece o nome dele, aparece o nome dele... Ele tem uma apresentação. Tem uma apresentação com música, né? Música da trilha sonora dos Slaughter. Você acha que ele vai ser, assim, super importante pro final do filme? Não, mas ele morre na cena seguinte. Ele e o Michael Fassbender, né? Que aí é uma referência no Assalto ao Trem Blindado, né? Porque no Assalto ao Trem Blindado também tem um grupo que é morto, né? E aí eles vão substituir. Tem esse ponto de contato desses dois filmes, né? Eu acho que, para além do nome, eu acho que essa cena de ter que substituir um grupo que estava preparado para essa missão, né? Por a pessoa que era mais amador. Aí eles têm que improvisar. Aí dá para ver assim, algumas coisas desse filme com esses dois outros filmes, né? Como a gente já falou. Eu particularmente também achei interessante. O Hans Landa começa o filme, né? Se vangloriando pelo nome, né? O Caçador de Judeus, né? E aí no final ele fala que é um absurdo, né? Me colocar esse nome, né? Eu não gosto desse nome, quando na verdade ele no começo do filme ele tirava onda, né? Uma outra menção que eu gostei, que eu acho interessante, é o personagem do Eli Roth. O nome que ele vai se apresentar é o Antônio Margheriti, né? Que é um diretor de cinema. E eu vi muito pouca coisa dele. Eu também não vi muita coisa, não. Eu só vi 2 filmes dele, né? A Virgem de Nuremberg, de 63, e um filme chamado The Stranger and the Gunfighter, que é um filme com o Lou Lier e o Lee Van Cleef, né? É um western com Kung Fu, de 74. Sobre esses 2 filmes do Antônio Margheriti. Vamos falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Jonathan, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Bom, seguindo nessa onda de Segunda Guerra, assim, o filme que tem na MUBI é o Fênix, do Christian Petzold, né, que conta a história de uma moça que, enfim, ela é uma sobrevivente de um campo de concentração, né, e que, enfim, ela acaba tendo o rosto desfigurado e depois que ela sai dessa... Enfim, depois que ela se recupera, ela vai em busca do marido dela, porque ela acha que o marido dela foi o grande responsável por ela ter ido pro campo de concentração, né? E, enfim, é um filme muito interessante, porque ao mesmo tempo que é um filme pós-guerra, né? Não é um filme que se passa durante a guerra, ao mesmo tempo que a personagem da Nina, acho que é da Nina Ross, ela está se reconstruindo, Berlim também está se reconstruindo, né? Então acho que o Petzold, que é um grande diretor, ele faz esse paralelo bem interessante, assim, entre a personagem que está se reconstruindo com a própria cidade que está se reconstruindo. E você, Marcelo? Cara, já que estamos falando de nazistas, eu vou indicar uma modinha do momento, que é o filme Shin Kamen Rider, a releitura da série de 1971 que o Hideaki Anno fez agora, que, né, o Kamen Rider enfrenta essa organização Shocker, que é uma versão dos nazistas, né? Os caras fazem experiência, aquela coisa da construção do super soldado. E aí tem esse filme agora, que é uma versão mais moderna, mais naquele estilo lá do Hideaki, né, de Evangelion, Shin Godzilla,
fez também o Shin Kamen. E aí eu vou indicar o Shin Kamen Rider, que ele tá no stream lá do Prime Video, onde você encontra ele sob o nome de Shin Masked Rider. E é um filme de ação bem legal. Legal. E você tem algum meio de contato? O meu meio de contato é o Twitter, @MacTinoco. Tô lá. Enquanto o Elon Musk deixar, né? Não sei se o Elon Musk até quando vai. Aliás, o Twitter agora é X, né? É X, é. E aí eu vi uma piada falando que o Elon Musk vai ensinar como fazer uma empresa milionária, né? Primeiro ingrediente, pegar uma empresa bilionária. Verdade. E você, Jonathan, você tem algum meio de contato? O meu meio de contato também é o Twitter, onde eu sou mais ativo, é @hanekawaifu, com H no começo. E, enfim, tô por lá comentando os filmes que eu assisto, comento também sobre outras coisas que eu gosto. E é isso, é onde eu tô mais ativo. Você quer promover alguma coisa? Podcast de vocês tem data para sair? Bom, eu tenho um projeto com um amigo meu, Carlos, que é o Nova Onda, onde a gente comenta sobre filme, e ele comenta mais sobre anime também. A gente já tem 2 episódios, né? Um sobre a Aurora do Murnau e o outro sobre o Lírio Partido do Griffith. É só colocar Nova Onda, Lírio Partido no YouTube, que é bem provável que encontrem. A gente está começando agora, mas a gente teve que dar uma parada, mas a gente tem planos para voltar, a gente já tem ideia de alguns projetos que a gente quer fazer. E, enfim, tô bem animado aí. Ah, que foda. Muito sucesso para você, ô Jonas, para você e pro Carlos. E, Marcelo, você quer promover alguma coisa? Como tá lá o Cultura Pop Rigor? O Cultura Pop Rigor, né? culturapoprigor.com.br. Agora a gente está voltando com força total, né? Estamos aí de volta lançando os podcasts, né? São 3 podcasts que a gente lança, cada um assim é tipo de 15 em 15 dias. Eu também pretendo voltar a escrever mais no site, coloquei lá a minha criticazinha de Shin Kamen Rider recentemente. E tem um canal no YouTube também, onde a Adri faz mais os vídeos lá, falando de música, recomendação de filme, tudo com o nome Cultura Pop Rigor. E é isso. Vi mais recente dela foi aquela briga do deboche com a cinefilia, né? Que é um vídeo que eu achei muito interessante, né? E além disso tem a recomendação que ela fala do 41º, né? Assim, tem uns vídeos muito interessantes lá. Geralmente quando a gente vê um filme assim menos falado, ela sempre faz um videozinho de recomendação lá no YouTube. Eu tô querendo voltar também com aquele quadro, né, que a gente tinha antigamente, que eu apresentava junto com ela, que era o Filme em Foco. Filme em Foco, eu mal posso esperar. Só filme bom. Para ela voltar em breve com ele, temos alguns planos aí. Só filme bom. Tem um ótimo Ninja 3, a Dominação, que a gente já falou aqui no programa. Esse é bom demais. E tem também o Império Perdido também Robot Monster, Samurai Cop. Samurai Cop. Pô, isso de Samurai Cop fez muito sucesso nos comentários. Teve gente que ficou revoltada com a gente. Por quê? Não, pô, isso é quase nossa piada, cara. Tipo assim, a gente nem menciona o Bruce Lee no vídeo. Uhum. Mas eu falo que o cara lá é um grande nome de filme de luta, filme de artes marciais. Aí teve gente revoltada nos comentários. Falando que, pô, ele não é melhor que Bruce Lee. Eu assim, pô, mas onde é que eu falei de Bruce Lee? Eu nem cheguei a zoar tanto assim. Gente,
Eu agradeço muito a participação do Marcelo e do Jonathan, e claro, eu agradeço muito a você que está nos ouvindo, né? Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook, né? Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. De Niterói, eu sou o Mark. E eu sou o Jonathan. E este foi o podcast Ponto Cego.